Boa noite a todos. Meu nome é Sheila Nack e estamos ao vivo pela Crom TV, onde o normal é ser diferente. E não esquecem, curtam, sigam o canal, ativem as notificações, compartilhem e comentem. O nosso entrevistado de hoje é maravilhoso, vocês vão adorar. Ele fez um livro que eu li 3 vezes já. É o Eliseu Consone. Boa noite, Eliseu. Bem-vindo ao nosso canal. Não tão maravilhoso assim, né? É sim. Você é muito bondosa. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês. Eu já quero, de início, aproveitar e mostrar o seu livro, né? Legal. Este sou eu. Este Beleza. sou eu. É um ótimo livro. Eu gostei de ler. E eu já quero começar também a perguntar, Eliseu, a sua trajetória, né? Como se iniciou, como espírita, como que iniciou tudo? Então, tá tudo no livro, né? Eu tive uma crise existencial quando eu era adolescente, e aí eu não aceitava a configuração do mundo como estava. Tinha dificuldade de entender por que, né, que a gente precisava levantar de manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar à tarde, jantar e dormir, e eu queria que tivesse mais alguma coisa. E eu ficava procurando. Dentro de mim eu sabia que tinha mais alguma coisa. E eu comecei a buscar isso ininterruptamente, e eu acabei encontrando respostas que até então eu não tinha tido em outras doutrinas e religiões, e eu encontrei no kardecismo, né? E, e por ali eu segui, aí eu me casei, minha esposa teve um problema de saúde bastante grave na época, grave porque ninguém resolvia o problema, que era hipertiroidismo, e nós resolvemos com muita facilidade através de um tratamento espiritual num centro kardecista. E aí nós fomos convidados a fazer uma escola, cursos, e fomos aceitando todas as propostas, nos tornamos trabalhadores, e aí foi o início da minha caminhada espiritual. Mas Então, através de um problema de saúde da sua esposa, aí você começou a seguir o caminho. Você foi em busca de uma resposta e de uma cura. É exatamente. isso? Primeiro de respostas, e depois acho que para confirmar e fortalecer, e aí veio o problema de saúde, e aí tudo ficou mais fácil de entender e saber que nós estávamos no caminho certo. Mas, Sheila, eu procurei sempre ter minha cabeça aberta e não fiquei dentro de caixinha nenhuma, como não estou até hoje. Eu acho que Deus não é kardecista, não é budista, não é muçulmano, não é católico. Deus é Deus, né? É o que Querer. eu sempre falo, né? Não importa o caminho que você segue, o que importa é que está Exatamente. dentro de você. Se você É, emana a luz, é o que está dentro. Você só põe para uhum, fora aquilo que você tem dentro. Então, não importa que você vai numa igreja, não importa que você bata um atabaque, se você tem aquele segmento de Deus, não tem problema nenhum qual porta você está batendo. exato. Hoje, se você perguntar qual é a minha religião, eu posso dizer que são todas ou nenhuma, né? É muito, Universalista. é muito legal isso, você tirar de cada caminho, né, religioso, o de melhor que ele pode oferecer e seguir em frente sem preconceito, sem julgamento, né?
e entendendo que todas são necessárias, né? Sim. Tudo Porque, é um aprendizado de vida, tudo. exato, A cada gente um a é. seguir o seu jeito e vamos em frente, né? Não, tá certo. E como que era esses contatos com espíritos, a canalização? Como que acontecia isso? Então, a minha esposa, ela é o que nós chamamos de médium ostensivo, né? Nasceu médium, já desde criança já via espírito, já ouvia, e aí o problema de saúde nela foi um chamamento, né? E aí, através do problema, ela acabou chegando num centro. Até então, ela não sabia o que era mediunidade, nunca tinha buscado nada parecido. E ela acabou encontrando, através do tratamento, da cura, das propostas de escola, de cursos, e aí foi um chamamento. E aí eu fui é, surfando na onda dela, né? Pegando carona na sensibilidade dela. É um É, pseudo chamado. Opa! subi no barco dela e fomos juntos. Foi muito bom, graças a Deus. Está sendo, né? Tá Até bom? hoje vocês estão nesse caminho? Sim. Agora, bem, dentro do kardecismo, né? Eu tenho um centro espíritas que a gente fundou e eu dirijo, sou o responsável. Ela Pode foi por falar o um. nome? Como? Pode falar o nome? Claro, é Fraternidade Assistencial Irmãos de Branco, tá? A nossa linha é mais cura, né? A maioria dos centros kardecistas tem mais um foco na formação evangélica, o nosso é mais na cura, tá? E é simplesinho, pequeno, mas de muita intensidade. E ela foi para a Umbanda, ficou acho que uns 30 anos na Umbanda, e agora eu estou no kardecismo através do centro e nós dois juntos estamos no xamanismo, né? Utilizando as medicinas da floresta, que eu amo de paixão, né? Os meus irmãos índios, os orixás da Umbanda estão sempre muito presentes. É tudo que eu gosto, terra, simplicidade, natureza, é maravilhoso. E espiritualidade, muito bom. Eliseu, como que é a canalização com vocês e os espíritos? Como que flui isso? Então, Você sente? eu tenho muita intuição, tá? Não vejo, né? Criam-se imagens na minha tela mental, mas eu não tenho vidência e não ouço, mas percebo que tenho bastante intuição. Então, comigo é através da intuição. E nós temos um trabalho de segunda-feira de desobsessão no centro, onde a presença dos mentores é muito intensa, né? É um trabalho onde nós levamos esclarecimento para os irmãozinhos, os médiums percebem, eu também, que é muito grande o trabalho, muita gente sendo assistida, encaminhada. E na quarta-feira nós temos assistência espiritual aberta ao público. De segunda é fechado, só os médiums. E na quarta é um trabalho aberto, nós temos uma preleção, temos o tratamento através de passe e temos também um tratamento de cura, onde um médium incorpora um médico que lidera uma equipe médica e nós
oferecemos um trabalho de cura, mas não utilizamos corte, tá? Desenvolvemos uma técnica, porque o médium, ele falou, se for cortar alguém, eu tô fora, é muita responsabilidade, né? É E o baseado mais em energia, como o reiki, né? Exatamente. O próprio mentor, né, o médico espiritual, ele falou que desenvolveu uma técnica específica para poder trabalhar conosco. Ele aperta, Sheila, pontos nervosos no corpo, e ele põe o dedo no peito do seu pé, você chora de dor no estômago. Aí ele fala: aqui é o fígado, aqui é o pulmão, aqui é o baço. E aí ele fica apertando e você vê estrela. Ele fala, tá doendo porque as energias estão bloqueadas. Aí é Aí, vendo gozado. estrela, você já começa a ver o pessoal lá do céu, né? Isso Aí, daí eu já fiz, já. Dói mesmo. Se pegar o ponto certo, é igual a acupuntura, né? Pega e o é ponto certo. impressionante. O dedo dele é impressionante, vai no lugar certinho. Aí eu fico curioso, vou lá apertar, porque eu sou assistente dele. Aí o pessoal não sente dor nenhuma, e ele dá a risada. E aí ele faz a energia circular e para de doer. É impressionante. E você sente uma melhora legal. Enfim, é essa a nossa canalização, o nosso jeito de se comunicar com eles, né? E sem grandes pretensões, né? Nós estamos ali só para servir, né? No que for necessário. E os fenômenos ficam por conta deles, né? Tá bom? E eles, eu tenho uma parte do seu livro que eu vi o contato com o Trem Baba. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Nossa, foi impactante, porque até então eu não sabia quem ele era, nunca tinha ouvido falar. A minha irmã, ela é mais voltada para o hinduísmo, né? E ela falou: ah, vai ter ayahuasca lá no Prembaba, vamos? Falei, Prembaba, o que que significa Prembaba? Aí, eu acho que foi assim, forte também por conta de você ser pego de surpresa, né? Eu não sabia quem ele era, não sabia como ele trabalhava. Foi maravilhoso. Ele tem um espaço num sítio entre São Paulo e Rio de Janeiro, todo preparado para eventos espirituais, né? E ele nesse dia ele utilizou a ayahuasca. Nós consagramos a ayahuasca na parte da manhã e na parte da tarde. Paramos para um almoço, que ninguém consegue almoçar, né? E você já consagrou a ayahuasca, você sabe como é que é, né? E aí foi muito, muito intenso, foi uma das experiências mais grandiosas que eu vivi, e foi uma honra, né, a oportunidade de estar com ele. Naquela época ele não era tão assediado, tão conhecido, e eu tive a oportunidade de ficar umas 2 horas conversando com ele. Você não cansa de olhar para ele, né? Ele olha dentro da sua alma, te transmite uma paz, uma segurança, coisa de espírito já bem desenvolvido, né? Tem a expansão de consciência já nele, né? Ele tem um conhecimento muito grande, muito, muito, muito grande, e dirigindo um ritual de ayahuasca, então, meu Deus, fica uma coisa maravilhosa. Foram momentos espetaculares que eu vivi, muito proveitoso e muito necessário. Você leu o livro, você sabe o que que eu passei lá, né? Não sei se você lembra, Faz mas, parte. claro, foi uma cura maravilhosa. Eu acho que eu salvei minha encarnação naquele dia. Dos ancestrais, né? Impressionante, muito legal. E aí depois eu tive no espaço dele, né, que ele tem um espaço aqui em São Paulo.
Eu nunca tinha participado de como é que chama mesmo? O Um, ashram? é, mas o movimento, né, de você estar com ele no ashram, esqueci o nome. Também foi muito especial, espetacular. Ele fica à disposição para desenvolver temas, né, assim, de dúvidas. Nossa, ele tem um conhecimento e uma facilidade de trazer com muita clareza as orientações. Maravilhoso, fantástico. E impressionante que foi, depois de alguns meses, ele lembrou de mim, do meu nome e do nome de todos que estavam junto comigo. Falei, caramba, esse cara é demais, né? Ainda bem que você não deve nada pra ele, né? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho o dedão do pé dele. Oi, Eliseu, e falando um pouquinho de ayahuasca, para você comungar a ayahuasca, o que que ela mudou na sua vida? Porque tem pessoas que falam, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para a ayahuasca. O que que você acha que mudou em você? Bom, primeiro foi vencer uma barreira gigantesca, de preconceito, que, como a maioria das pessoas que não conhece e teima em formar opinião sobre o que não conhece, foi o meu caso, me envergonho disso hoje. Minha irmã me convidou durante uns 15 anos e eu achava que eu não tinha a menor necessidade daquilo e achava que quem fazia aquilo era um doido. E eu acabei, e eu acabei sendo curado pela ayahuasca, É né? é o ego falando, né? É o ego Eu te não sabotando, preciso, o que que eu estou fazendo aqui? Você verdade. tá doido? É o ego. E Então, aí? Sheila, coincidentemente, sábado estive num ritual para iniciantes e esse lugar que eu consagro é um sítio maravilhoso, tá? Quero te levar lá um dia e, É e o eu sítio não do Júnior? fui, hã? É o sítio do Júnior? Não, não, é um outro sítio, é em Tá. São Roque. Se Deus quiser, a gente vai junto lá. Vamos? E eu Já fazem aceitei. 2 anos, fazem 2 anos que eu vou lá. E sábado eu levei 5 assistidos que fazem tratamento espiritual no centro. Olha a minha responsabilidade, hein? Peguei 5 assistidos do centro espírita e levei para consagrar ayahuasca. Meu Deus do céu, fiquei muito preocupado, Ah, eu também. mas Eu imagino. muita responsabilidade e foi maravilhoso. Foi assim um sucesso total. O E as dirigente pessoas no final é só gratidão, né? Porque no só começo eles falam, ai, nossa, Eliseu, por que que ele fez isso? Aí no final é gratidão. É é, maravilhoso. é 5 anos de terapia numa noite. Consagrar ayahuasca. Quem não sabe, vai experimentar. Às vezes a gente fica 10 anos fazendo terapia, aí não resolve nada. Vai lá, toma um copinho de ayahuasca, resolve tudo. Numa noite É, mas só. tem É que ir num impressionante. lugar sério, né? Tem que ir Exatamente. num bom lugar, tem que estudar sobre isso, porque não tem lugares que utilizam outras coisas que não é bom, né? Exatamente. Eu vou só num lugar, né? Eu já fui 9 anos e agora eu quero ver novos horizontes, mas eu já aceitei o seu convite, tá? Ó, vou cobrar. Maravilha. Iremos E comprar. Eliseu, falando agora do contato que teve com Astar Sheran. Eu estou vendo aqui no seu livro, na verdade eu separei algumas páginas, que você mostra imagem de mensagens, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Exato. Exato. Algumas, várias Essa, mensagens. essa foi a primeira. Então, posso falar? Claro,
Nessa época, nós fazíamos um trabalho de, de mesa branca, né? A gente sentava numa mesa com 12 pessoas, uma mesa bem grande, colocávamos uma toalha branca em cima da mesa e éramos em 11 médiums, médiums assim bem desenvolvidos, vindos de tudo que é linha, linhagem, tinha um bandista, agnóstico, tinha de tudo. E um belo dia, e o nosso trabalho era desobsessão, doação de energia, a gente sentava lá e ficava à disposição da espiritualidade, e a coisa fluía. Num belo dia, um dos médiums falou: olha, pessoal, eu não consigo mais segurar, eu não sei se eu estou ficando louco, mas eu estou vendo espíritos muito diferentes aqui, já há algumas semanas. Aí ele descreveu o que ele via e outros médiums também estavam vendo e também não tiveram coragem de falar. E aí, quando um se abriu, o outro, eu também vi, eu também vi, eu também vi. Enfim, é, terminou o trabalho, fomos embora e na outra semana houve uma comunicação através de um dos médiums, o nosso querido Calixto. Ele falou, aí ele passou, como se ele tivesse incorporado. E eu não sei se foi uma incorporação ou se foi uma canalização telepática, enfim, foi muito, assim, claro, né? Eu sou Astacheran, estou aqui em missão de paz no planeta Terra, sou comandante de uma equipe, né? De uma frota, ele falou. E viemos aqui avaliar o teor energético do trabalho de vocês. Ficaremos por 4 semanas com vocês. E aí, a partir daí, já viram a nave em cima da gráfica, né, onde a gente estava. A dona Beatriz, que é a mãe de santo do terreiro de Umbanda, que a minha esposa frequentou, foi levada para dentro da nave, mostraram toda a nave para ela. Ela esteve até na sala de comando, que ela descreve, era uma mesa com um tipo de tampo de cristal em cima, hein? O comandante só punha a mão em cima e acionava os comandos da nave. Era um silêncio, tinha uma musiquinha. Depois minha esposa foi levada para dentro da nave também para fazer hemodiálise. Fizeram uma filtragem no sangue dela e falaram que era para que ela tivesse melhores condições de passar as mensagens. E, e aí eles voltaram na outra semana e cada semana que eles vinham, o Nelson, que psicografava, recebia uma mensagem deles, né? E nós recebemos 4 mensagens psicografadas. Alguns médiuns faziam desenhos do que eles estavam vendo, infelizmente não ficou comigo os desenhos. E na segunda semana ele prometeu uma surpresa, e na terceira semana a surpresa foi a presença de um menino de 12 anos, né? Se ele morasse na Terra, seria um menino de 12 anos. E o Calixto passou, né? Canalizou o menino, falou com voz assim infantil. E eu deduzi que ele trouxe o menino para mostrar que não era muito diferente, né? O mundo deles com o nosso mundo. O menino estava de férias escolares e era natural as crianças conhecerem o natural, né? Conversamos bastante com o menino, ele respondia todas as perguntas. E aí, na terceira semana, ele falou: olha, a semana que vem é a última, que nós vamos estar com vocês, assim, diretamente com vocês, e ficaremos à disposição para
perguntas e respostas. Naquela época não tinha celular, né? Eu tinha um gravadorzinho de fita cassete, gravador de voz, eu coloquei em cima da mesa. Durante a semana eu formulei 11 perguntas, e aí, não sei se incorporou, canalizou um deles, né? Não era o Astar. Eu perguntei o nome dele, ele falou, me chame de irmão estelar. Porque vai para quê, né? Falar o nome. Ele também não conseguiu falar direito o nome do planeta, ele tentou é, uma, 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 como Uma é que se diz? linguagem. Uma Tentar linguagem fazer. terrível, Uhum. mas ficou estranho. Enfim, eu fiz várias perguntas e ele respondeu todas com grande clareza, lógica. Foi espetacular, né? Foi uma experiência fantástica. E aí eles não apareceram mais assim, não tiveram mais tão presente como eles tiveram nessas 4 semanas. Tá? Esse foi a minha grande experiência com seres que não são daqui da Terra. Mas, Sheila, tem um momento na nossa vida, né, que isso mexe muito com a gente, né? Eu me lembro de um final de ano que nós passamos num sítio e o céu estava baixo, pejado de estrelas. A gente passou o Réveillon deitado no chão, estava um calor danado, olhando para o céu, e ninguém conseguia ir dormir, porque era muito lindo. Então, nesses momentos da nossa vida, a gente fica tentando imaginar, né, outras civilizações, fica sonhando com um contato. Ele nunca aconteceu comigo, a não ser essas 4 semanas através de um trabalho espiritual. Mas eu tive ligado com grupos ufológicos, eu ia muito em palestras, né? E depois passa, né? Depois você, acho que preenche aquela curiosidade, aquilo passa a ser uma coisa muito natural, e aí passa essa curiosidade e você começa a aceitar isso com muita naturalidade, né? Nós temos a doutora Mônica Medeiros, você já ouviu falar? Já fui lá, Hã? eu já fui lá. Você já foi lá no espaço dela? Então, tem a Sheilian. Sheiliana, né? A Sheiliana é uma fofa. Então, eu procuro sempre ver as palestras dela, e fica tudo muito natural, né? Muito, até corriqueiro. Ramatiz fala que nós temos aproximadamente 2.500 civilizações diferentes nos auxiliando nesse momento de transição do nosso planeta. Então, é muito natural isso, né? A nossa vibração doentia, ela reverbera no universo e causa desconforto para outros mundos, outras realidades, que a gente ainda não sabe o quanto nós somos loucos, nocivos, mas a gente Esse está mundo crescendo. louco. A gente, igual eu falo, né? Que nem você falou, né? De sonho de estar sendo contatado. Mas eu acho que existem várias formas deles se contatarem. Sonhos, às vezes até, por exemplo, quem está mais preparado pessoalmente, ou através de até através de uma ayahuasca, que eu já vi também no Discovery Channel, que a ayahuasca é alienígena, né? Não sei se você sabe. E eu acho assim, como você tem um caminho, um irmão de luz, que semeia plantinhas de luz pelo caminho de muitas pessoas, então você já é um contatado com uma missão, né? Sim. E eu, É, eu tenho o prazer de ter conhecido você, né? E o Júnior, todo mundo envolvido nisso. E a gente tem que encerrar, né? Acabou, infelizmente. é recíproco, tá? Esse prazer.
desconhecido. Só para finalizar, Sheila, o sítio que eu consagro a ayahuasca, todo o ritual, todo mundo vê, todo mundo não, quem consegue ver, é, para duas naves em cima do sítio, tá? E nós somos assessorados também por eles, além dos mentores, né, dos índios, enfim, dos xamãs, tem também esse pessoal que nos assessora. Eu estou lá há 2 anos e eles falam que desde o início eles estão presentes, tá bom? Então, Entendi. eu Eliseu, fico se muito você quiser agradecido. deixar o seu contato para maiores informações, ou o nome da comunidade mesmo, do Centro Espírita, você já deixou. Esteja à Tá. vontade, aproveita aqui. Ah, nesse momento, nós temos o nosso centro espírita e eu deixaria aí o convite para todo mundo que quiser consagrar a ayahuasca com muita segurança, com muita seriedade, com muito amor. Chama-se Sítio Coventina, tá? Coventina é uma deusa, acho que persa, não sei. E o mentor atual que assessora todo o trabalho no sítio é o nosso querido São Germain, tá? Ele, há um ano, ele está dirigindo todos os rituais lá, nos auxiliou no próprio feitio do nosso chá, e eu, com muita tranquilidade, convido quem quiser participar, conhecer. É um lugar muito especial. Beleza? Gratidão, Olha, parece que Eliseu. foi 5 minutos, meu, já acabou? Ai, a conversa é muito gostosa. Gratidão, adorei. Um grande Beleza. beijo, um beijo para sua esposa. Obrigado Fica com para Deus. vocês todos. Tchau, Até. tchau. Tchau.